Então, vai ser com grande prazer que apresento a vocês a arquiteta e artista plástica Luciana Maas. Eu vou falar pouco sobre ela, porque a obra fala por ela. Mas eu acho que é muito... Por que trouxemos a Luciana aqui? Né? E ela gentilmente aceitou o convite, que ela não gosta muito de se apresentar, porque ela fala pela pintura. Mas ela, dessa vez, aceitou o desafio de se apresentar. Cadê a letra? E por que uma artista plástica, depois de falarmos tanto sobre a arte de pessoas, vamos dizer, cindidas ou esquizofrênicas, né? Eu acho que a Luciana vai mostrar para nós a struggle, como falar isso? A luta de uma artista sensível. Luciana é extremamente sensível, extremamente talentosa, como transformar toda essa criatividade que inunda a nossa psique numa arte de uma pessoa que é só artista. Então, a arte vai falar por ela e vamos acompanhar essa viagem incrível. Luciana, muito, muito obrigada de ter aceito esse convite. Você quer falar aqui? Alô, aqui. Eu que agradeço. Eu não costumo falar, mas com a Denise que me chamou, só por isso. É uma honra estar aqui num dia que foi falado sobre a doutora Nise, que desde pequena eu escuto com tanta admiração. Mas eu não sei falar muito, então vamos ver as imagens de um processo árduo, mas que faz a minha vida valer a pena, enfim. Eu trouxe um pouquinho de imagem que eu separei do ateliê, enfim. Hoje é um trabalho bem grande, como vocês estão vendo. E meu mundo. Isso são fotos, tem muitos trabalhos, esses são fotos pinceladas de trabalhos muito antigos, de 20 anos atrás. E eu vou passando de acordo com o que eu separei, que dá para entender um pouquinho dessa história. Esse é um trabalho também de mais de 15 anos, mas é um trabalho muito... Foi um divisor de águas na minha vida, porque eu tinha feito essa primeira imagem, era um trabalho de uma cena de ônibus, de pessoas, enfim. E o primo dele parou no meio do trabalho. E eu lembro de chamar um amigo, mestre, que é o Fajardo, eu levei ele no ateliê e falei: olha, eu não estou entendendo, mas eu não quero mais nunca chegar em resultado nenhum. O que me interessa é o processo. O segundo trabalho, que pode não ter uma harmonia, uma beleza, uma estrutura fixa, me interessa 1000 vezes mais, porque ele é o meio. Dali eu consigo sentir 1000 possibilidades e que me desafiam, e ali eu sinto uma potência do que o que já está terminado. Então, eu não quero mais terminar alguns trabalhos. Então, aí eu falei, opa. Aí na época que tinham muitos trabalhos mais figurativos, de cidades e gente, aquarela e acrílica, ele me falou: chega de fazer perspectiva e aprofundar. Chega, você tem que achar agora, a sua beleza vai ser achar a sua profundidade na superfície. Nossa. Até hoje eu estou tentando entender o que é isso. E na época, depois desse trabalho, eu fui fazer um curso de arte contemporânea em Londres, e eu estava com um monte de gente super falando de arte, importante. E primeira viagem, eu descobri o que era arte contemporânea, que até agora também, enfim. E essa viagem também foi muito importante, porque eu conheci um outro mundo, só que teve um episódio que também marcou muito a pintura, que a gente estava numa mesa redonda na Hayward Gallery, e todo mundo discutindo, e colecionando, e falando das suas aquisições, e os seus conhecimentos, me elaborando sobre arte. E eu,
não estava me sentindo super mal, desconfortada, sou super tímida. Comecei a escorregar a cadeira e entrei embaixo da mesa. Ninguém nem notou, o pior foi isso. Eu fiquei 15 minutos ou mais, acho que eu fiquei uma meia hora tirando foto. E aí eu fiquei muito melhor, assim. Eu fiquei conversando com o pé daquelas pessoas e era muito mais natural para mim. Era espontâneo. Enfim, não era questão de inglês ou português, mas era questão do gesto, assim. Aí eu cheguei no Brasil e comecei a pintar aquela cena que eu vivenciei muito mais intimamente com os pés daquelas pessoas. Tem umas 200 telas de tênis, enfim, são trabalhos que foram... Esses trabalhos têm 70 por 70, depois eles foram crescendo, porque é um trabalho pequeno, você mexe o pulso. Um trabalho médio, você mexe o cotovelo. E eu acho que o trabalho foi sentindo necessidade de crescer, porque eu fui entrando mais nesses trabalhos corporalmente. A pintura, toda a pintura, eu acho que é muito física. Quer dizer, tem pintura conceitual, tem pintura de todo tipo, mas o trabalho que eu posso fazer é esse. E os tênis foram crescendo. Já esse tênis de segundo já tem 2 metros por 1. Enfim, tem uma sapataria gigante. E foram 10 anos pintando tênis. Uma época foi difícil, porque eu apresentava meu trabalho no Tomiotaki, sei lá, as pessoas falavam, tênis ainda? Por que tênis? Para mim, era uma desculpa para aquilo acontecer, e eu achava que cada tênis era um universo de alguma coisa, não via... Enfim, não correspondia ao mercado. Até que o tênis começou a crescer e virar um zoom de um tênis, o segundo trabalho também. Só que aí comecei a ouvir, você não pode falar que é tênis, as pessoas têm que vir no seu ateliê e mergulhar, mas para mim era tênis, né? Essas telas já, que são essas que tem 2 por 1,5, 2,5 por 70, às vezes elas demoravam para chegar no ateliê, porque são caras, enfim, as telas em branco, né? E meu ateliê era na Cracolândia. Quando eu não tinha dinheiro, quer dizer, demorava, eu sempre consegui comprar tela, mas demorava, eu vendi meu capa com tela. E às vezes eu ficava uns meses até desenhando, e aí eu comecei a trabalhar eu trocava, eu dava tênis All-Star novo para os cracolentos e pedia o deles. E aí punha num scanner, e para mim aquilo era um raio-x. Eu queria tênis que tinha marca, tênis que tinha história. Então, eu não entendia quando as pessoas falavam que eu tinha que parar de pintar tênis, porque eu ainda tinha muito tênis para pintar. Aí até que os tênis começaram a crescer e ficar mais abstratos ainda. Enfim, as pessoas enxergavam já cidades, o que era um alívio para mim, porque pelo jeito era bom. Mas eu não via, eu via tênis. E eu tentava respeitar. Um tênis queria derreter, um tênis queria... que aquele de lá, ele derreteu. Eu tentava respeitar e eu hilava. E ele queria ir para esse lado. Então, era difícil, porque eu ia construindo junto com ele esse mundo. Até que esses tênis foram virando outras coisas. Eles foram trazendo algum... o olho, a maioria das vezes, eles eram o meu olhar para baixo, que era o meu próprio tênis. Quando você vê o tênis do outro, tem uma perspectiva, né? Nesse caso, não tem muita... Eles ainda carregam uma linha do horizonte, assim, uma coisa meio renascentista. Não, nada... Mas, assim, a estrutura da pintura, né, tem sempre uma linha horizontal. Então, essa fase ainda tinha uma coisa... de uma narrativa no sentido horizontal. Até que eu explodi os tênis. Junto com os tênis tinha uma fase de bicicleta, que eu fazia as bicicletas perfeitas, assim. Aí depois pegava a mão ou o rodo e destruía elas. E as pessoas choravam, às vezes. Se destruía. Eu falava, mas não me interessava.
ficar bonito. Eu queria que alguma coisa acontecesse para me desafiar no gestual, a pintura física, enfim. Mas sem pensar muito. Mas é uma fase ainda que de longe, eu vejo que ainda você entra no trabalho. Apesar de ter uma coisa da superfície, gestual, você acaba entrando nesses trabalhos. Até que alguns quadros, alguns tênis eu destruí e explodi. E matei os tênis. Tem quadros... Esse veio depois. Esse é depois do enforcamento de um dos tênis. As pessoas veem cachoeira. Bom, a foto é muito diferente do que está no ateliê, né? Esse quadro tem 4 metros por 2. Então, ele é maior do que está aí. Mas eu sempre achei que um dia eles podem renascer, enfim. E isso começou a acontecer quando eu mudei de... foi um dos últimos trabalhos do último ateliê. Essa foram algumas dos... Eu chamo de pintura, porque eu não tenho a menor pretensão de ser fotógrafo ou instalação. Mas são algumas das pinturas feitas com os tênis que eu pegava na rua e fazia junto. Às vezes não tinha papel, fazia com documento, ou com cera de abelha, ou com a própria tinta. E quando eu era criança, scanner era uma coisa tão maravilhosa, e hoje, na Cracolândia, é pilha e pilha. Então, eu não entendia como aquilo... Tão pouco tempo... Bom, eu juntei os tênis com esses scanners que eu comprava por R$1. Scanner que não funcionavam mesmo, mas eu achava interessante. Piquei esses tênis e queria descobrir o meio do tênis, como se fosse um layer mesmo de uma pintura que a gente pudesse sentir o meio, né? Que sempre me interessa o processo. Então, hoje, tem uns 50 trabalhos desses. Então, todos juntos têm até uma certa... nossa, tem um conteúdo, uma beleza. Mas era um por um. Assim, eles têm força juntos, mas cada um foi construído separadamente. Aí eu mudei de ateliê e não conseguia trabalhar, não conseguia. O meu ateliê antigo era numa caverna, praticamente, no fundo, num porão, na Cracolândia. Os ruídos, eu escutava aqueles ruídos que eu não via quão eram fortes, e mudei para um ateliê incrível, no topo, no centro, na República, e não conseguia. Era lindo, mas eu não conseguia pintar durante meses, até que eu falei, vou pintar meu pai, é uma pessoa que eu nunca mais vou ver, que faleceu. Enfim. E aí deitei no chão e pintei, fiquei toda suja, horas pintando. Falei, acho que eu consigo pintar mais um pouco, então. Porque sempre dá medo de nunca mais conseguir pintar. Então, esse trabalho porque foi o primeiro trabalho do ateliê. E aí voltaram algumas cenas, assim, a outra fase esses trabalhos são mais fáceis, assim, porque trata do bonito. Eu não sei se trata do... Não sei do que se trata, mas eu acho que eu gosto mais dos trabalhos que são mais grotescos mesmo. Porque eu acho que eles são mais... Eles me pegam mais, enfim. Porque acho que vai muita gente no ateliê querendo combinar com o sofá, isso me irrita um pouco. Aí, porque eu tenho que sentir, eu falo, não precisa combinar com nada. Sente que você não gostou de alguma, sente. Bom, aí, esses trabalhos é uma fase anterior da que eu estou assim, um pouco, que eles são mais leves, assim, eles são acrílico e tem mão, mas eles me ajudaram muito a nova fase, assim, que exige um pouco mais de fôlego. Aí são algumas mostras de uns desenhinhos, que tem milhões também no ateliê, que, quando eu estava com muita dificuldade, às vezes, naquela época de voltar a pintar, travar, eu voltava a fazer algum nu de ateliê e brincava de ter que olhar e me forçar a fazer, assim. Então, são algumas porque aí são pequenininhos, então, às vezes, o traço de linha, de canetinha, o bordado, a palavra, ajuda quando você está imersa num trabalho e o corpo vira um gesto só, que é muito fácil de virar uma lamaceira. E aí eu trouxe vários trabalhos que são o mesmo, mas... Por exemplo, esse trabalho
É o mesmo trabalho. Ele começou e ficou meses daquele jeito de cidade, com bicicleta, preto e branco. Ou sei lá, vocês podem ver o que vocês quiserem. Desculpas. Aí, de repente, depois de meses, ele virou uma outra coisa, que acabou vendo outra coisa. Então, assim, tem muitos trabalhos, quando duram muitos meses a produção, eu consigo fotografar o meio, que depois é até um pouco interessante assim de ver, só que é meio triste às vezes, porque muita coisa se perde. Eu acho que é o mesmo trabalho. Então, muitos trabalhos. Eu vou mostrar mais para frente que tem mais fotos de trabalhos mais legais no meio, que eu nunca mais vou ter, e tudo bem. Aí, de repente, também tem trabalhos muito com potências que eu acho de ordem diferente, mas que me interessavam. Assim. Então, tem gente que vai no ateliê e fala: nossa, esse trabalho é muito grande também, é maior do que está aí. E elas falam: mas esse não terminou. Eu falo: eu também acho, mas eu não sei terminar esse trabalho. Porque se eu mexer, eu acho, qualquer coisa nele, ele vai perder alguma coisa que ele tem, que ele foi realmente é o trabalho mais rápido da minha vida. Sei lá, ele foi feito em menos de... todos os outros trabalhos demoram meses, esse trabalho demorou 1 hora, menos de 1 hora, e eu saí chorando porque eu não gostei, achei assustado. Eu não queria voltar mais para o ateliê, porque ele estava lá. E, de repente, eu falei, ele tem uma potência que eu não... que pode ser estranha, mas me interessa. Em compensação, esse do lado foi feito em quase 1 ano de trabalho. Ele tem marcas de raspagem com estilete até, porque eram camadas grossas que depois eu raspava para ver o que tinha acontecido embaixo e ver se alguma coisa do novo, desse caos, melhorava. Então, e eu comecei a usar o spray nesse segundo trabalho, que é um marco assim na minha vida, porque todo mundo falava: você está louca, você está se boicotando, spray, a pintura é pintura. Só que, justamente, eu não conhecia o spray, não gostava muito de spray, mas comecei a usar o spray como um elemento que me desafiasse, para não virar uma produção em série, assim, para eu não me acomodar e não gostar de nada do que eu fazia, porque senão, se gostar, morreu. Quer dizer, se eu gostar. Aí, isso é uma residência que eu fui ano passado para a Áustria, e as pessoas pintavam foto do Delacroix, do Picasso, mas numa versão trans, numa versão contemporânea, enfim. E eu não sabia fazer nada contemporâneo. Aí eu acabei começando a pintar o meu próprio pé na janela que eu via, enfim. E aquele trabalho virou esse trabalho do meio. E lá o orientador, foi a primeira vez na minha vida que eu aceitei uma coisa assim. Ele falou: eu quero que você faça uma pintura dupla. Aí eu não faço. Aí ele falou: eu queria ver a sua energia do mesmo trabalho, depois de 2 meses que você está aqui. Aí eu falei: eu não aceito nem encomenda quando eu precisava de dinheiro para fazer o mesmo trabalho. Eu não vou fazer o mesmo trabalho aqui. E eu, tô lá, né, sozinha, vou fazer, então. Aí foi interessante porque acabou saindo outro trabalho, era a mesma estrutura, mas realmente o gesto mudou muito. E junto com esse trabalho, eu tinha um poema. Eu tinha achado um poema. Acho que tá bem. Alô. Tá bom, desculpa. Aí eu acabei fazendo. Eles falaram: você tem que performar. Eu falei: eu não sei performar. Você vai cantar. Eu falei: eu não sei. Aí eu tinha um poema que eu tinha achado do meu pai. Então, ele falou: então você vai fazer a melodia. Eu falei: eu não sei dó, ré, mi. Eu falei: você não sabe nada, né? Eu não sei, sorry. Bitter. Aí eu fui para o estúdio e fiquei 1 mês fazendo uma música caótica, com 10 mil vozes. Eu gravava a minha própria voz, que era mentira, as Proviero, que é desse poema. E acabou tocando nesse museu. Era uma música... Eu mandei essa música para minha mãe falou: você não dá para ouvir, parece um rock, heavy metal. Que legal, né? Mas, assim, e foi muito importante, porque foi esse momento que eu descobri que a minha pintura
era barulhenta e que, fazendo uma música muito barulhenta, nos intervalos dessa música, os silêncios que eu conseguia encaixar nessa música, eles, às vezes, ou viravam uma lama, igual ao meu trabalho, que passa um rolo compressor, ou, às vezes, eu acho algum silêncio que consegue arrematar e trazer, e se conectar. E aí, depois disso, eu fiz alguns trabalhos duplos, que era essa pessoa com essa enxada, equilibrando essa enxada na boca. E aí, o segundo, ela engoliu a enxada, né? E... Tô falando? Ah, tá. Aí, e o spray começou a entrar como sempre as cores antes os trabalhos eram muito 10 tons de preto, e aí os trabalhos novos começam a ter uma cor industrial, ácida, que as pessoas, nossa, você está mais feliz. Nossa, eu estava muito pior com essas coisas. Mas eram cores que me instigavam e que, enfim, que traziam esse desafio para o trabalho, assim como o spray. Eu não queria usar um spray como um batom, uma maquiagem. Eu queria escrachar de vez, apoderar disso. Esse também começou... eu acho que ele começou assim, só que ele demorou 6 meses para chegar nesse ponto, que talvez eu acho que não chegou ainda, porque o melhor ponto dele já passou e eu perdi. E o segundo dele acabou sendo resolvido mais fácil, assim, mais rápido, e cada um eles se completam numa certa incompletude. Ai. Desculpa, gente, eu não sei o que está acontecendo aqui. Ai, desculpa. Minha voz acho que é meio... Não é? Eu sou tremida, igual o pincel. Então, aí eu cheguei, acabei mostrando a minha música com um quadro pequenininho e com uns tênis de escultura nesse tanque. E meus amigos ficaram revoltados, que era uma exposição grande, coletiva, todo mundo tinha salas e salas, e eu tinha a lavanderia. E eu adorei esse tanque, porque esse tanque foi base dos tênis, e ele tinha toda essa sujeira, ele tinha uma cara de que tinha sido usado, e eu fiquei muito contente com esse espaço. Aí, esse é um exemplo de um trabalho só. Ele tem 10 fotos, mais ou menos, mas aqui eu trouxe 5, e ele óbvio que não é óbvio, né? Mas o último é o que está hoje. E o primeiro foi quando começou. Então, ele começa, eu tenho até a foto da minha marca de perna, deitada, depois o spray destrói tudo, com uma tensão, e aí aparecem alguns elementos, esse sapo meio envenenado, aí cobre. E o último, o spray entra... Para mim, foi muito importante voltar com esse spray, porque a hora que você mergulha no trabalho de tinta, o spray te dá a direção oposta. Ele te tira um pouco do trabalho. E eu não queria mais me aprofundar, porque é muito assim, porque muitas vezes você vira uma lama no trabalho, você se perde. A emoção, eu sou engolida completamente quando estou trabalhando, só que é meio desapontador, porque muitas vezes eu perdi muitos trabalhos, eu rasguei, eu destruí. É que, por exemplo, esse é um trabalho, é o mesmo trabalho. Então, sei lá, quando ele estava com esses eixos laranja, eu acho que é um trabalho que ele tinha uma unidade, alguma coisa. E eu destruí. Eu nunca mais vou conseguir voltar a isso, porque eu não vou me copiar. Isso é uma coisa que acontece com outros artistas, mas que eu acho legal, eu acho que deve ser o máximo, mas eu não consigo. Você fazer um sketch pequeno, resolver cromaticamente ou estruturalmente ele pequeno e falar, isso resolveu aqui, eu vou levar para o grande. Não me interessa isso, porque eu vou descobrir com a pintura onde ela quer chegar. Então, eu nunca... Eu posso perder o trabalho no meio, mas eu continuei com ele, buscando, enfim. O Picasso falava, se você sabe exatamente o que fazer, para que o fazer? Aí isso me aliviou um pouco, porque eu também queria...
eu queria pintar o que eu não conhecia, assim. Essa é uma outra. Isso já é um trabalho mais recente, mas que mostra isso, que eram 2 pessoas agachadas. E o segundo trabalho entra esse elemento no spray. Só que depois que eu percebi, nossa, ele tem a ver com o meu barulho. Ele é um barulho, mas ele funcionou, ele resolveu ali. Não é pensado. Depois eu vou pensar, porque na hora, se eu começar a pensar o que tem que fazer, não consigo fazer nada. Tem alguns trabalhos que foram também feitos juntos nessa época. Eles não têm uma narrativa. Eu acho que voltou a ser figurativo, mas não tem chão, não tem não tem mais aquela linha do horizonte. Então me interessa que é um trabalho sem chão, assim, é um trabalho que cada um pode ver para onde ele vai, ver outras coisas. Esse as pessoas estão meio na palafita. E essas as pessoas estão de pendurada nas cordas. Então ele começou assim, e aí ele está daquele jeito mais caótico, quase virando lama, que dá medo. Talvez isso seja também... Talvez... Bom, não sei falar. Eu acho que acabou. É que não está passando mais 3 slides. Que eu não sei o que eu falo. Não, se acabou, a gente começa a conversar. Vou acender a luz? Tem mais? Não, as fotos acabaram, desculpa. Tá ótimo, não acabou não. Bom, eu acho que... Lu, foi fantástico o que você falou. Eu acho que você mostrou para nós exatamente o que é um processo criativo. Eu não sei nada, e é impressionante como você se entrega ao desconhecido. Você é muito corajosa. Eu teria medo de fazer o que você faz, porque você fala o tempo todo que não é você, que você não está no comando, que as coisas vão acontecendo, você vai seguindo, deixa aquele impulso e vai indo. Às vezes dá certo, não sai o que você quer, vai e volta, destrói. E acho que precisa ser muito... Eu não tinha consciência de quão corajosa a gente precisa ser para ser artista. Eu tenho muito medo na vida, mas no ateliê eu falo... Eu não tenho medo de errar e de destruir tudo, porque senão não pode sair nada. Mas mais do que isso, é a coragem de deixar sair aquilo que você não sabe o que é. Você não sabe o que vai sair. Se vai sair algum monstro, o que vai sair de dentro. Essa é a sua coragem. Não é? Como quando eles falaram, você não pode ter medo do inconsciente. E você não tem nenhum, porque você mergulha ou na lama ou no tênis, você vai embora numa criatividade incrível. E, claro, com talento e técnica, porque você estudou muito, que eu sei. Né? Fez muitos cursos. Né? Ela é arquiteta, trabalha como arquiteta, que ajuda a pôr o pé no chão, né, Lu? Faz muitos projetos de arquitetura que pagam a pintura. Então, é um bom equilíbrio entre a arquitetura, que tem muita matemática, né? Muita construção, terra, e essa exuberância incrível e a coragem de colocar o que vem, que sai dentro de você. Tá? Poucos de nós têm essa habilidade e coragem. O que vier, vai. Tá? Sem medo. Porque, normalmente, a gente já tenta pôr numa estética. Ai, está feio. Não. Então, eu vou pôr essa corzinha. Quem sabe fica mais bonito. Não. Você não... Esses pensamentos não te ocorrem, não é? Não. Pelo contrário. Se eu achei alguma coisa bonita, eu destruo. Aí é até ruim. Assim, porque tem que ser uma coisa que saiu de algum lugar que eu também não sei, que talvez um dia eu descubra, mas que senão não desafia, assim, não tem dias difíceis que você sai, a minha pele sai queimando, mas a pintura ao mesmo tempo, quando algum trabalho desses 100, sei lá quantos eu mostrei, ele se encontra junto comigo, a gente acha um termômetro dele, um termômetro desse barulho, é um lugar que são poucas vezes, mas as poucas vezes alimentam o suficiente para continuar. E acho que não tem fim, porque lembro que o livro vermelho do Jung ele não completa, né? Ele deixa inacabada a última obra.
porque é um processo sem fim mesmo, não é? De revelação daquilo que você não sabe o que é, nem nós sabemos, né, do mais que a gente estude. Bom, está aberto para o debate, a Lu. Né? Qual era o poema? Ela está perguntando. Não, é um poema que eu achei que meu pai escreveu e eu também não conhecia, e falava sobre mentiras, e eu usei várias vozes, li esse poema, usei várias vozes junto com alguns músicos, só que eu não sabia do ré mi, de verdade, eu não sei até hoje. Então eu brincava assim com o que eu achava mais eu brincava com as letras porque lá é tudo computadorizado, né, os sons, e fiz várias vozes, uma de monstro, uma robótica. Eu não tenho voz bonita, eu não podia ser e uma era a minha. Então eu coloquei várias vozes juntas com esses, mas foi importante ver igual numa música, assim, falam que é na orquestra a coisa mais bonita é a música, mas que a pausa, né, as pausas são muito importantes. Então, não sei, a pintura começou, eu vi a pintura em tudo, e aí de repente eu comecei a ver que às vezes a pintura trazia muita coisa da música, de barulho, porque eu me incomodava de ser muitos trabalhos lamaceiros mesmo. Tem trabalhos que você chega no ateliê e é ruim, porque as cores todas, quando juntas, que você passa um rodo, a mão inteira, elas viram uma cor só. Ela fica uma cor meio marronzada, assim. Nada contra o marrom, mas elas viram uma cor de lama cera mesmo. Então, e aí ver que da lama, às vezes, pode encontrar. Às vezes vai virar lama só e você, tchau. Mas a música me ajudou a ver que tudo bem, que tem trabalhos silenciosos na arte, na música, e tem trabalhos que são barulhentos mesmo, e que dentro da gente, de mim, é muito barulhento, desesperador, e que na música, na pintura, na música, às vezes os barulhos existem tons, né, diferentes, que um barulho pode te acalmar, assim, não precisa ser só um silêncio. Então, as acidezes das cores, foi importante conversar, entrelaçar essas outras áreas. Eu adoro quando as áreas viram várias, assim. Não. Repete para todo mundo. Eu queria ouvir mais sobre a sua relação com a beleza. Beleza, eu acho que eu penso que tem trabalhos que lidam com a beleza. Eu acho que o meu não lida com a beleza. Eu acho que o meu tem uma relação do sublime, que vai do sublime ao grotesco. Assim. Tem hora que ele tem trabalhos que são... que nada resolve. Você não podia ter posto um vermelho ali, porque o vermelho não acalmou nada, então fez tudo errado. Então, tem isso, e tem trabalhos que eles ficam tão harmônicos que tem uma coisa... Mas ele não tem a beleza da geometria, porque a questão do belo vem de uma harmonia de cores, né, de uma harmonia de estrutural, uma questão antiga, que eu nem penso nisso. E alguns saem bonitos, assim, que eu tenho um pouco de preconceito, às vezes, comigo. Eu tenho que parar de deixar esses trabalhos sobreviverem mais, sabe? Mas é assim. Não, acho que eles lidam com outras coisas, assim. Não sei. Nada que combine com o sofá, né? Nada. Não, ele é para matar o sofá, tô brincando. Não, chacoalhar, vai. Tem que... Lá dentro não é muito fácil para combinar nada, né? Lu, no começo você falou que você se importava mais com o processo do que com o resultado. Então, como é que você sente que você terminou o quadro? Quando você fica satisfeita, se você não está interessada num quadro ser bonito, você falou em resolver. Tipo, o vermelho não resolve. Então, como é que você sabe, tipo, eu não vou mais mexer? Eu tenho que aprender ainda. Esse é um talento genial, quando as pessoas sabem quando o trabalho terminou. Por isso que eu mostrei alguns que, centenas de trabalhos, eu não soube parar. E passou a hora que eles estavam realmente resolvidos. Não é bonito, né?
que eles tinham se entendido ali. Então, às vezes eu sinto assim, cheguei depois de muito tempo e eu não sei explicar. Eu e os trabalhos, a gente é raro, não é. Eu conto nos dedos os trabalhos que eu senti essa realização. É uma transa comigo mesmo. É muito comovente, assim. Não sei explicar. É muito comovente. E foram poucos os trabalhos. Eu sei. Então eu tento chegar nisso de novo, mas acho que é igual. Tem uma metáfora, um físico uma vez me falou de um surfista que pegou a melhor onda da vida dele no Havaí. Era um dia que a lua estava conspirando e não ia ter uma onda tão grande quanto aquela. Ele sabia e ele conseguiu atravessar essa onda. E aí ele pegou a onda e chegou na praia e os repórteres falaram: você pegou a melhor onda da sua vida, né? O surfista desesperado falou: não, eu estou buscando, sabe? Eu não peguei. Então é isso, assim, eu tenho que me agarrar em. Talvez eu demore mais 3, 5, 10, eu não sei quantos anos para sentir essa sensação de novo. Mas é o que fez valer a pena, assim. E no meio do caminho eu tento saber quando os trabalhos acabaram, mas não tenho esse potencial tão bom, não. Assim, às vezes às vezes não vai. Alô? Luciana, encantador seu trabalho, encantador mesmo, sério. Sublime é uma boa palavra mesmo, não é? E a gente vem aqui sempre em busca do fundo da alma, né? Essa é a pergunta que a gente faz o tempo todo, como em junguianos. Então, você trazer uma experiência viva do que é vir da alma realmente é muito especial. E a coragem dela também se estende ao núcleo de estudos junguianos, trazer uma apresentação com esse refinamento, com essa sofisticação, algo que veio do fundo da alma e nos alimenta. Muito obrigado. Ela está dando uma lição para nós. Sim, sim. Estou aprendendo muito com ela. Sim, com certeza. Outra linguagem. Estou aprendendo muito aquilo. Sim, bom, é muito impactante. Sinto muito te dizer, muito belo tudo que você está trazendo. Mas entendendo que não é a beleza formal, esperada, decorativa. É a beleza interior. Enfim, me chamou a atenção algo que nós sabemos, lemos, a obra adquire vida própria. Mas nós falamos muito em projeção, em trazer o de dentro e projetar. Você está diante e você dizia, ele me pede, ele está ali, o quadro, a pintura, se resolve de tal forma. Parece que se cria um outro, que tem vida própria. Parece que você está junto com algo que saiu ali, você que pintou, você imaginou, começou a imaginar, e realmente é um outro ali. Eu tive dificuldade de falar o pronome eu uma época, porque eu falava Luciana pinta. Porque eu sentia um pouco isso, assim. Mas eu vi que também estava me fazendo mal, assim, que eu tinha que entender que eu tinha um braço, sabe? E saía do meu braço. Eu não sei, eu respeito. Tem trabalhos... E, por favor, tem artistas que pintam o belo e são maravilhosos. Não é nada disso. É que eu não consigo. As pessoas chegam no ateliê, assim, com essa carinha, eu esperava uma coisa mais... Eu falo, então... Eu já escutei muita coisa. Enfim, mas é isso. Eu acho que esse outro eu não sei falar. Vocês estão aqui, sabem falar 10 milhões de coisas. Eu não sei falar nada. Eu não sei como está saindo. Eu estou limpa aqui, então eu não estou eu. Estou limpa. Mas eu acho que é uma sensação... Tem isso, não sei se é isso, é o outro, mas de respeito. Isso é muito comovente. Assim, no ateliê, tem hora que eu não gosto. Na verdade, eu nem me dou muito esse direito de não gostar. Eu acho que não está resolvido. Ele tem que, ou passou, tem que fazer mais. Mas é um respeito, assim. Eu reverencio o trabalho, porque ele passou por muita coisa. Ele está lutando ali também, sabe? Então tem esse respeito que é muito lá de dentro, assim. Tem alguns artistas que vêm no ateliê e falam: como você não... Porque
um dia quando vocês quiserem no ateliê, mas tem, sei lá, 400 trabalhos empilhados, então tem muito trabalho. E as pessoas falam, não pode se viver com o passado, você tem que esquecer seu passado. Vira todos eles. Então, realmente, tem hora que é muito forte ter todos eles, outros, não sei falar nem no outro, mas ter esses outros falando e tentar sair deles e fazer uma coisa nova. Então, isso é meio perturbador mesmo. Tem hora que deve ser muito mais alívio pintar num cubo branco. Mas é o que eu posso fazer hoje, é ter eles comigo. Então, às vezes eu viro, às vezes deixo uns longe, mas eu respeito eles. Então, isso me ajuda muito a continuar, assim. Mas eles são muitos outros mesmo. E falam muito, né? Estão muito barulhentos. Tem uma só lá que é muito silenciosa, que é frágil, uma menina, assim, que ela fica em cima do cavalete, porque se ela cair, os outros embaixo vão devorar ela. Juro. Essa é a sensação que eu tenho. Entendeu? Eu tenho muito medo da vida, mas lá eu não tenho. Lá é... Enfim, lá... não sei falar muito. Você... Ninguém falou mais do que você sobre exatamente o que nós estamos trabalhando eles aqui. Que né? falam, O né, que é eles que falam. Né? Conseguir falar desse jeito, eles que falam. Não eu sou sou só uma tradutora aqui, Quer gente. Tradutora. Olha, estamos aprendendo muito com você, Lu. Muito mais do que você imagina. Não, que é um processo criativo. É isso, né? É um sonho. É como se no sonho a gente fala, bom, ele falou comigo, aconteceu isso no sonho. Não sou eu, é o sonho. São os personagens do sonho. Você fala da mesma forma. Quando você cria, não é mais você. São coisas, personagens, emoções. Você fala muito essa linguagem. Né? O seu eu é uma coisa, o que aparece é outra. Algumas vezes eu quero vomitar, assim, mas eu não deixo muito. Eu quero, mas não dá. Você tem que ouvir o que o quadro quer, porque se você quer uma coisa, ele vai te rejeitar. Um quadro que eu tentei fazer, não, eu vou conseguir mandar nele, sabe? Ele craquelou inteiro. Ele craquelou, um crítico falou, por que ele rachou a tinta? Eu falei, eu não sei, eu uso a mesma tinta, a mesma tela. Então, eu já desisti, tipo, eu vou... dói, porque eles me levam para um... Tem hora que enfim, mas... É isso. Uma transmissora, você... Né? É isso, né? Eles me ensinam muito também, então... Tem hora que... Mas também é um lugar muito... Tem hora que eu não sei nada. São meses que você não sabe o que você está fazendo, se o que você está fazendo... Fora que o mercado é uma outra questão já alucinógena, né? Eu prefiro a alucinação que eu tenho aqui. Mas eles me ensinam, assim, que... Não só que quando está tudo verde, um vermelho ajuda. Isso é meio... clássico, assim, se um quadro inteiro verde, um vermelhinho ajuda. E aí isso fala, não vou para um vermelhinho. Mas às vezes ele precisava, assim. Aí, sem querer, eu estava com a paleta cheia das coisas, e eu pegava ele e, tipo, então jogava o vermelho nele, porque ele ia assustar o verde. Então, você tem que esquecer tudo que você sabe, porque eu tenho muito... Não sei, tem gente que funciona pensando o que pintar, né? Mas não funciona comigo. Cada um tem que... Você está dando exatamente a expressão para o inconsciente falar. É isso, é isso. Isso é um grande artista, né, Lu? O resto é artista decorativo. Não. É isso. Para mim, esse é o artista. Você é um artista. Isso. É emocionante ouvir você. Pega o... E como é que é a sua relação de apego com os quadros? Tipo, quando você vende algum, você fica apegada a ele, você sente falta dele? Ou você fica aliviada e, não vou mais ver e acabou? Quando eu fui naquela viagem que eu não mostrei, que eu fui aqui embaixo da mesa em Londres, eu tinha uns 15, 16 anos, faz 20 anos, eu chorava. Assim, chorava, que eu nunca mais ia ver o quadro, e que eu tinha gasto o dinheiro do quadro, então fudeu, eu não ia conseguir mais comprar o quadro, e o quadro estava longe, e tinha alguns quadros só que viajaram, sei lá, a pessoa morava fora, e eu ficava bem mal, e eu não conseguia, era bem difícil
essa parte, porque eu tinha ainda muito medo de não conseguir pintar. Era tão forte, às vezes, fazer um trabalho, que eu falava, eu não vou conseguir fazer outro. E isso é uma coisa... O Caio, meu marido, sempre fala... Eu falei, agora eu não sei mais falar. Ele, Luciana, você fala isso faz 20 anos. Então, tá bom. Então, é uma coisa que me persegue. Assim, mas antes era muito mais forte, assim, de... Ele foi embora, os quadros foram embora, eu ficava vazia. Eu falava, não, porque tem uma coisa no ateliê que isso é meio ruim, meio cacoete, eu preciso me livrar disso, mas eu não tenho estrutura ainda para me livrar disso. Quem sabe com mais terapia. Todos esses quadros, esses 300 trabalhos que estão no ateliê, sei lá, eles estão lá, ao mesmo tempo que eles fazem muito barulho e me atrapalham, eles me ajudam muito. Porque você pode não gostar de nenhum, mas eles juntos eles têm uma força. Assim, você mostra não só do fazer, mas de uma coisa estranha, de gesto, de uma coisa de muito sentir. As pessoas vão lá e falam, nossa, você estava... Eu falo, calma, não, chora fora daqui. Aqui lá eu não consigo... Enfim, é legal isso. Mas, então, lá dentro do ateliê, eles me ajudam. E quando eu tinha pouco trabalho, ou não tinha ainda vendido tanto, sei lá... Nunca tinha vendido tanto, mas... vendia, eu me sentia muito que um pedaço meu tinha ido embora, eu ficava mal, eu cheguei até a ficar meio deprimida várias vezes. Enfim, aí são outros problemas da pessoa. Mas... agora não, assim, agora eu fico feliz. Eu fico feliz quando a pessoa chega no ateliê e sentiu. Eu falo, não, calma, não compra ainda, porque às vezes você vai... Espera um pouco, porque é verdade, às vezes você fica olhando, um outro trabalho vai te chamar. É muito individual isso, é muito... né, é uma coisa que não tem... É tudo muito abstrato. Eu não sei... então, a gente lida com a abstração, mas tem hora que ela manda e não sabe... Eu não sei descrever isso. Então, hoje eu fico feliz de que alguém sentiu alguma coisa e pensar que ela está convivendo com isso. E também é um alívio, porque aí eu posso comprar mais tela e tinta. Então, viver disso hoje é real. Assim, eu imploro para comprar. Não, mas, então, oscila, né? Não sei. Tem quadro que eu não vendo, quero falar alguns que aí eu já não consigo muito fazem parte aquele de divisor lá, não tem nada de valor de mercado, mas é um trabalho que eu preciso ter ali porque ele me mostra quando eu parei de querer chegar em algum lugar e querer que o meio fosse um caldo de sopa com muitas coisas, mas que não fosse tão fedido assim, fosse tipo muitos ingredientes estranhos que funcionassem junto, mas não queimassem a panela, sabe? Não sei, oscila assim o trabalho de vender, né? Imagino que não é fácil. Temos tempo para mais uma pergunta? Alguém quer falar? Oi, Luciana. Oi. Eu queria te perguntar duas coisas. A primeira é, como é que é a tua relação com o tempo da produção e, principalmente, o tempo do processo? Como é que você se relaciona com o teu tempo de produzir e o tempo do processo? Que você disse que muito importante é o processo. E a segunda, que ficou uma curiosidade latente no meu coração, foi a entrada do spray. Como é que foi a experiência da entrada do spray nos teus trabalhos? Primeira pergunta... Ai, meu Deus, agora eu fiquei focada no spray. Primeira pergunta é qual mesmo? A primeira pergunta é o tempo. Como é que você se relaciona com o tempo? Então, não sou eu que mando. Eu tento escutar a linguagem estranha deles. Não, eles não são tão estranhos, mas é que... Eu tento escutar o que eles falam e é isso. Às vezes eu escuto errado. Tipo, essa série que tem até mais fotos... É isso. Ele começou... Eu brincava que tipo o primeiro trabalho parecia um cachorro murchando do Jeff Koons, que é um artista hoje business que virou uma empresa, vende trabalho por $1 bilhão, é surreal, $1 milhão, sei lá, é muito dinheiro. E aí o quadro continuou, mas eu queria continuar em cima do trabalho sem parar. E eu errei, assim. Eles também têm hora que eu tinha que ser mais disciplinada de sair do trabalho. Então eles me engolem também
e tem hora que eu perco esse tempo. Então, esse trabalho, sei lá, eu fiquei pintando eles 1 ano, sei lá. Mas, assim, junto com ele, eu pinto vários outros. E eu tento esperar secar. A tinta é boa nisso, a tinta é generosa. Porque se ela está muito molhada tudo, você vai mexer, aí vai virar o lodo oficial, sabe? Então, você também tem que respeitar um mínimo do que ela está te dizendo ali. Então, só que eu quis ficar mais nele. Tem uma hora que você fica... E aí sai isso, assim, acho que eu me perdi no tempo dele. É ruim, mas eu não vou parar. Às vezes ele vai achar um outro lugar, assim. E, sei lá, o spray foi naquela época que eu mudei... Foi na época que eu mudei de ateliê e a pintura estava achando que ela tinha medo dela ficar repetitiva, porque eu vinha de uma série de 200 tênis ou mais, sei lá. Então, eu vi o spray, eu não sei como foi, mas eu vi o spray, e o spray é o oposto da tinta óleo, né? A tinta óleo é super espessa e o spray é flat, assim, ele gruda e parece uma imagem de televisão, assim. Então, eu achei que 2 coisas tão estranhas podiam ficar boas juntas. Então, eu achei que eles se ajudaram, assim. Hoje eu às vezes pinto com máscara, mas o spray ele oferece essa. E eu comecei, eu não sei. Eu acho que também aquele trabalho foi ficando tão barulhento, mas num nível de barulho assustador, tipo, que eu saía com dor no ouvido mesmo no ateliê. Que aí se dá direita, assim, ele tem uma fase, ele tem uns 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem uns 6 primos, irmãos, primo e irmão deles, assim. E eu me senti, era na época da eleição, faz uns 3 anos, eu falava, vão me prender, eu sou pichadora. Porque eles estavam tão barulhentos, que eu falava, só o spray entendia e dava conta, porque às vezes a tinta tinha essa história do tempo da tinta, e o spray seca na hora, né? Então, só que também não podia ficar uma coisa caricata. Então, tudo... Quer dizer, isso você pensa depois, porque na hora... E eu acho que foi isso. O trabalho estava num grau de barulho que o spray, você anda pela cidade, enfim, é barulhento, né? Quando os muros, apesar de eu adorar grafite, tem uma coisa dessa tensão estranha, assim. Então, eu acho que eu vi alguns trabalhos pedindo o spray. Eles pediam... Porque o guache ia morrer aí, né? Então, não tinha para onde ir mais. Raspar o trabalho, foi que eu comecei a raspar esses trabalhos de óleo, e o spray entrava. Então, ele era um estranho que dava liga, assim. Então, ele entrou naturalmente. Apesar de muita gente falar que eu não devia ter feito o spray, mas eu ainda acho que o spray é generoso, assim. Imagina, obrigada a você. Bom. Lu, não sei como te agradecer. Eu que agradeço. Não, eu acho que estamos todos assim, como eu diria, boquiabertos um pouco, com a sua generosidade de se expor dessa forma, mostrar para nós o que é um processo criativo. Vivenciamos um pouco esse processo, com inveja, eu digo. Adoraria ter essa capacidade que você tem, né? Tão bonito de... E quando a gente vê sua pintura, é claro que a gente também fica tocada, que entende essa emoção que realmente não tem palavras. Não dá. Você fez um enorme esforço, que eu sei, de tentar traduzir algo que não é traduzível, mas que fica um pouco legível para nós, leigos, não artistas. Então, muita gratidão pela sua presença. Eu que agradeço. Com essa sua generosidade, criatividade artística. E você fez uma grande diferença nesse simpósio. Muito obrigada, Lu. Gente, quem quiser conhecer mais o trabalho da Luciana, eu vou fazer uma propaganda agora, que ela vai me matar. Então, tem o Instagram, que é Luciana Mas, Luciana Mas com 2 As, e aí no Instagram dela tem o site que tem vários trabalhos dela, tá bom?
para encerrar essa tarde tão produtiva e tão gostosa, chamo a professora doutora Liliana Ualba, nossa coordenadora do programa, que vai falar sobre a Barca do Sol. Nós fazemos um esforço muito grande para arrumar, coordenar as mesas, sentir, pensar, intuir. Mas essa foi um furo. Você devia ter fechado. Como que eu vou falar agora? Com essa emoção, com essa emoção que você, com tudo, com essa riqueza de criação que você trouxe para nós. É muito, enfim, é muito rico ver que aquilo que nós tentamos pôr em palavras aparece nessa vida psíquica, nessa pujança. E Jung tinha razão. O complexo criativo é autônomo. Porque ele era um homem criativo. Então, nós vimos agora o que é força, autonomia, criatividade. E, claro, como Denise bem apontou, talento, estudo, e ela pode jogar tinta, spray e tudo mais, mas ela estudou muito e aí ela pode usar, enfim, essa criatividade espontânea. Som. Ainda não. Bem, nós vamos fazer um misto. Eu vou falar um pouco, vamos olhar algumas imagens, algumas delas vocês já viram hoje no decorrer da tarde, outras não. E vamos tentar acompanhar o que representou para mim, começar a pensar que já é um tema com o qual eu... Esse está baixo e esse está mais alto. Olá, agora... Esses microfones... Som. Se você ficar segurando esse, assim, pesado, né? Tudo bem, eu fico passeando com esse aqui. Acho que não. Vai ficar pesado, vai ficar pesado. Não, vai ficar pesado. Som. Vamos ver. Som. Aí, viu? Vai cantar. Tem que pôr mais perto. Som. Bom. Na Cabala, os estilhaços de energia divina incontida estão esparsos. Buscamos fragmentos a reunir e nos distraímos, condicionados para enfrentar a existência, desvelada entre o sublime e o terror. O resto é fuligem, distração. Sublime, apaixonar-se, o bebê que abre os olhos, a obra de arte, a música, o riso espontâneo, a sensibilidade ao belo. Terror, o abandono, a violência, as guerras, a deterioração, o estraçalhamento. Traçamos percursos nessa busca, os encontros nas encruzilhadas, no dizer de Guimarães, diabo na rua, no meio do redemoinho. O diabo, ou os emissários de deuses, potencializam nosso ser em inquieta indagação. Achados e perdidos, ora reconhecidos, ora ocultados, de nós mesmos. Há encontros que revelam aquilo que se é, e assim se expandem a outros. Por vezes, percorrem anos, encontro de presenças e também de vocações com quem já não está.
Entre a criatividade e a loucura, a linha é tênue. O artista, o cientista, é viajante, que se atreve a olhar o sublime e o terror. E assim, o louco, tomado pelo sublime e pelo terror. Do encontro entre o louco, a cientista e o cineasta, nasce uma obra. Do meu encontro com eles, nasce uma emoção, bela na saudação e triste na despedida. Trata-se de documentário, filme, imagens do inconsciente, aqui trazido no terceiro episódio, A Barca do Sol. Personagens: o cineasta, Leon, a cientista psiquiatra, Nise, o louco, Carlos. Quando Leon filma, Carlos já falecera. Um ator em cena entremeado por narrativas e pinturas. A obra se revela, e junto a ela se revela seu autor, no inconsciente partilhado com o louco, que não mais está, mas perdura em suas pinturas. O que capta o cineasta? Por onde ele percorre? Junto à psiquiatra, compõe sua obra, para levar ao mundo o trabalho dela, a inspiração do paciente, a sua própria. Se fosse uma apresentação de teatro, quem entraria primeiro? No filme, são as imagens que nos conduzem. Apresentemos os personagens. Leon Hirschman, Nise da Silveira e Carlos Pertuis. Vocês já tiveram um panorama nas duas palestras foram trazidas a história um pouco do Carlos, a Nise, sem dúvida, e o cineasta desse filme, Imagens do Inconsciente. Está baixo ainda? Está baixo, gente, lá atrás? Então, eu vou carregar o peso, porque o meu Pilates já me deixa carregar um pouquinho de peso. Vamos lá. Leon Hirschman. Está bem mais forte. Leon Hirschman, cineasta, falecido precocemente, com 49 anos, e ele foi o diretor da filmagem de Imagens do Inconsciente, e ele tem uma história que, de alguma forma, o encontro dele com Nise da Silveira se deu dentro dessa criatividade do inconsciente junto com a consciência. Mas foi um encontro, a pergunta do Ricardo aqui, foi um encontro de uma aspiração social, de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa. Fez muitos filmes políticos, Eu vou mencionar aqui 2 deles, antes dele filmar Imagens do Inconsciente. E ele foi filho de imigrantes poloneses que saíram fugindo do nazismo, e o pai dele, já com 14 anos, o levou ao partido para o filho conhecer o que era o Partido Comunista. Claro que Leon se tornou um integrante e um porta-voz do que seria o ideal, seria o ideal do comunismo na época, como a Nise, que ela lia Marx e tinha essa ideia do comunismo como uma ideia de uma sociedade mais justa, mais, enfim,
com o olhar para o outro, sem aquele poder. Claro que depois o comunismo teve sua história, mas nós estamos falando de uma aspiração, e de uma aspiração política, da qual ele era um grande porta-voz. Aqui, vejam só, desde o meu primeiro filme, procurei articular política, sociedade e arte, porque tinham perguntado para ele. Ele é muito conhecido por esses filmes realmente sociais, políticos, e quando ele vai fazer a imagem do inconsciente, perguntaram: agora você está indo para outro? Você está indo para ver a arte inconsciente? O que é isso? Então, ele responde isso. Não acredito que estejam separadas. Política é minha vida, sempre foi, mas nunca no sentido menor, restrito. A política, por acaso, é separada da psicologia? Um pouco mais falando de Leon Hirschman, qual foi a sua atuação política em termos de ensinamento, de mostrar um ideal? Se vocês lembrarem, ele filmou, ele foi o diretor, ganhou prêmio, o Leão de Ouro, em Veneza, de Eles Não Usam Black Tie. Eles Não Usam Black Tie é a peça de Guarnieri dos anos 50, que ele vai retrazer, mas em um momento que já é um momento distinto da história do Brasil, um momento em que já passou por uma ditadura. Então, Eles Não Usam Black Tie vai incorporar aquele ideal. Para quem não conhece, a peça e o filme é uma família, e o pai, que é representado no filme pelo Guarnieri, que foi quem escreveu a peça, muito jovenzinho, com 20 e poucos anos, ele faz uma peça fantástica, lá no Arena, foi encenada. Ele é um líder de greve, de operários dentro da greve, mas é um líder de greve que tem aquela visão, digamos, mais... Ele não quer uma contestação, uma briga pela briga. Ele está procurando que se leve uma voz do operário no sentido de uma justiça. Lá, quando Eles Não Usam Black Tie, é retrazido no cinema cenas de violência, como morte de outro líder, que não tinha na peça inicial, elas são retratadas. De alguma maneira, seria uma visão um pouco menos romântica, talvez, e que Leon Hirschman dirige junto com Guarnieri. É belíssimo, estrelado é o Gianfrancesco Guarnieri e a Fernanda Montenegro, que fazem o casal. E, realmente, o filme, a maneira que ele mostra, tanto o interno quanto o externo. Então, ele tinha essa capacidade. Quando fazia... Depois, ele filmou, no ínterim, ele filmou o ABC da Greve. ABC da Greve, em 79. Foi a primeira greve que ocorreu depois do AI-5, época de ditadura. E, nesse filme, ele mostra o Lula como líder em ascensão, que ele tem uma grande importância, como, claro, em São Bernardo, a greve, o que aquele movimento estava trazendo no momento político também do Brasil. Mas vejam só que interessante, da parte de Leon Hirschman. Teve outro documentário de Tapajós em que realmente se enaltece a figura do Lula. Já o Hirschman, não. Ele vê a importância, claro que ele admira o líder, mas ele não o enaltece. E depois ele terá alguma divisão, digamos, um pouco ideológica, porque a ideia do Hirschman era levar... Primeiro, ele dizia que os intelectuais não conscientizam os operários, que os operários ensinam ao intelectual o que é a vida e como ela é. O que ele queria era, com o cinema dele, fazer que a sociedade toda compartilhasse de uma ideia, que a sociedade se conscientizasse de uma realidade que
deveria ser mais justa e mais igualitária. Era esse o comunismo de Anísio da Silveira. Vocês percebem, quando os dois vão se encontrar, com quase 40 anos de diferença, como eles estão irmanados dentro de aspirações. E ele tinha uma visão externa, já nos filmes políticos, mas também interna. Interna no sentido do mundo interior, mas o mundo interior que vai para o mundo de fora e o de fora dentro. E os dois fazem parte da mesma fenomenologia. Aqui são o que quando surge Imagens do Inconsciente, ele fica 3 anos filmando, e é o último filme, finaliza 1 ano antes de morrer, tanto que Imagens do Inconsciente, todos vocês, quem não viu, procure, porque ele está no YouTube, ele finaliza com uma entrevista com Anísio da Silveira. E ele não conseguiu finalizar a edição dessa entrevista. A ABC da Greve também ele não conseguiu finalizar, porque ele parou o filme para se dedicar a Eles Não Usam Black Tie, e depois ele foi retomado e finalizado pelo fotógrafo. E ele fica, quando ele filma o ateliê, ele vai ficar 1 ano convivendo e tentando, procurando compreender o que essas pessoas estavam vivendo, que realidade era aquela, até que ele vai se sentir pronto para filmar, realmente, que é de 83 a 86, ele faleceu em 87. Pessoas que viram o filme, esses são 2 críticos, eles dizem, digamos que Imagens do Inconsciente é uma sólida extensão de exemplos notáveis, colocando a sabedoria e a análise num diálogo aberto com o tempo. São passagens de grande repercussão pela manutenção da vida. E é preciso realçar os esforços nesse sentido da psiquiatra Anísio da Silveira e mesmo do cinema de Leon Hirschman, o do respeito pelo ser humano. Ambos impulsionados pela beleza de expressões mais vivas e nobres. Aí reside o êxtase, o saber e a arte. Anísio da Silveira, o nosso segundo personagem em cena, que se encontra com o Leon se encontra com Anísio. Já foi falado da doutora Anísio aqui, não vamos repetir a história que já foi dita, apontar a coragem, o desafio, e como Luciana mostrou, ela não se contentava, ela precisava de desafios. Nada que fosse dado era suficiente. Bom, eu não sabia que com 15 ela entrou, hoje que eu na Faculdade de Medicina, então imagina uma menina com 15 anos entrar na faculdade, que ideal, o que a movia, e a vida toda ela enfrentou os desafios. Eu já mencionei que no exílio, digamos assim, ela foi ler Spinoza. Quer dizer, ela não ia ficar de braços cruzados, ela foi ler Spinoza. Quando ela retorna, depois foi, sim, denunciada por uma enfermeira, o que mostra, num ambiente, como tem sempre os 2 lados, do bem e do mal, e foi denunciada porque tinha os livros vermelhinhos do Marx, e, naquela época, claro, época da ditadura Vargas, aquilo era um terror, o comunismo ia devorar o mundo e tudo mais. E aqui é aquele encontro famoso que ela leva as imagens para o 2º Congresso de Psiquiatria, que ela aprende, cada vez ela aprende algo novo para ela. Então, nós vimos o que ela tinha estudado, e com Jung ela diz, eu preciso entender mitologia, eu preciso entender os mitos. E vai começar a se debruçar
em todas as obras dos pacientes, procurando entender o percurso. Nise da Silveira trouxe algo que Jung também mostrou, ou falou, que é o afeto catalisador, a importância do contato. Eu vou retomar um pouco isso na psicose. O psicótico, logo, o esquizofrênico, tratando de esquizofrênico, sofre de um grande isolamento. Ele é isolado pela incapacidade dele de se comunicar, porque ele está mergulhado e ele está fragmentado, e o ego, é dissociado, e pela dificuldade do outro tentar entendê-lo, é claro. Porque você tem que ter, como diz, essa falta. Primeiro, é falta de medo com o nosso próprio inconsciente. Se eu vejo um esquizofrênico à minha frente, eu já estranho o que é uma coisa aberrante, mas eu tenho medo. O que está dentro de mim? É melhor eu não olhar muito. E essa possibilidade desse ambiente afetivo com as pessoas, se elas não se curassem, o que seja a cura, ou seja, não puderem voltar a uma vida normal, com o eu estruturado minimamente, elas tinham realmente uma condição de vida, de convívio, muito melhor. E nós vamos ver, quando falarmos do Carlos, que ele teve uma vida internado, mas não parecia muito infeliz. Assustado, sim, mas não infeliz. Essa fala da Nise: eu sou uma pessoa curiosa do abismo, consciente de que é tão profundo que apenas passo nas bordas. E o Leon Hirschman: o filme me fez ser mais real, deu espaço ao meu inconsciente, eu apareci. É como na homeopatia, você tem condição de aparecer a você mesmo. Isso é doloroso, laborioso. Carlos Pertwee, terceiro personagem. Então, nós estamos vendo como essa permeação do inconsciente, da criatividade deles, junto com a capacidade de transmitir, de trazer, de dialogar, ela vai cruzando 3 histórias e, nesse momento, eles se revelam um ao outro. Claro que Carlos já não estava ali. E claro que Carlos tinha a capacidade consciente de ego mais restringida. Mas vejamos que interessante a história dele, como que aqueles fragmentos de consciência vão aparecendo. E é claro que ele tinha o que se chama de um inconsciente muito pujante, porque ali ele estava mergulhado. Ali ele estava mergulhado e ele não aflorava a superfície com facilidade. Essa seria a grande viagem da psicose. Mas não vamos idealizar a psicose, porque é uma viagem de muito terror. Um andarilho no espaço cósmico. É uma das pinturas de Pertwee em que ele vai trazer muito essas imagens cósmicas, isso é comum na esquizofrenia, imagens cósmicas, imagens de universos. E ele, particularmente, porque, claro, vocês viram, tem outras pinturas de outros doentes, de psicóticos no ateliê, não todos vão se preocupar ou desenhar estrelas ou mitos de solares. O Carlos era, por ser uma pessoa religiosa,
espírita também. Obviamente, a pessoa é uma pessoa. O psicótico não deixa de ser uma pessoa. Ele tem toda a integridade de um ser. O que está desintegrado é a capacidade, a cisão, a capacidade do eu de poder operacionalizar uma vida coerente, lógica, no tempo e no espaço. Entretanto, ele é uma pessoa. E esses psiquiatras, como Jung, como John Perry, como Nise da Silveira, o Ronald Lang, que Ronald Lang se referia a que foi falado, Eurípides falou no termo experiência. Ronald Lang se referia à psicose, à esquizofrenia, como uma experiência. É uma experiência psíquica, é uma experiência do ser. Ela é fragmentada, mas é uma das experiências patológicas, podemos dizer assim. Existe patologia, sim, também. Tenho aqui nosso colega Luiz Paulo Grimberg, ele trata muito dessa questão da medicação. A medicação é terrível, ela embota, sim, mas não só. Você tem uma pessoa que está num pânico tremendo, que ela quer morrer porque a vida é um caos intolerável. E a medicação ajuda, mas a medicação não cura, talvez, mas ela ajuda a ela suportar. Então, temos que também ter esse cuidado quando trata de casos graves, ou de psicose, ou de depressões muito graves, de saber o que fazer com a medicação. Mas Nise da Silveira, na entrevista dela com Leon Hirschman, ela está muito preocupada, que ela diz, olha, os hospitais psiquiátricos pioraram. Na minha época já eram ruins, agora são piores. Por quê? A medicação aumentou tanto a capacidade de potencializar a medicação, que, pelo menos antes, os doentes ficavam perambulando de cá para lá, meio perdidos. Assim. Agora eles estão prostrados, eles nem se levantam do leito, estão absolutamente dopados, como acho que Arnaldo e Eurípides mostraram, para a tranquilidade das enfermeiras. Qual é a história de Carlos Pertuis? Já foi dito aqui, com 29 anos, ele viu aquele espelho, no espelho refletido, o planetário cósmico divino, 29 anos, chama a família, olha só. Mas qual que é a história? E aqui tem a importância do clínico que trata da psicose. O complexo pessoal, ele está como um ativador, Jung mostrava isso, é um ativador, é um afeto intolerável, e que está ligado, sim, a um complexo pessoal, como qualquer um de nós, que temos nossos complexos do dia a dia, nossos complexos pessoais. Nós temos nossas dissociações, todo mundo tem, a neurose tem, mas aqui é uma dissociação terrível. É aquele racho que chega a ser o abismo da Nise da Silveira. Ele era muito ligado, lia muito, era religioso, espírita, tinha 2 irmãs e muito ligado à mãe. O pai, antes de falecer, o Carlos Pertuis, com 29 anos, quase 29 anos, diz, agora você vai cuidar da família. Você é o homem aqui, e você tem que trabalhar. Esse homem introvertido tinha tentado namoro, não tinha relação com mulheres, muito introvertido, com aspirações, religioso, lendo muito. Numa época, se diria, era quase um esquizotímico, talvez. Ele vai lá trabalhar na fábrica de sapato, com a obrigação de sustentar a família. E surtou. Teve uma crise violenta, junto com o planetário que ele viu, mas não era só o planetário. Ele tinha uma fala cheia de neologismos, não se entendia, ele tinha a fala dele própria, e não tinha comunicação.
realmente com outro. Primeiro, porque ele não tinha interesse em alguém, em se comunicar a alguém, e ninguém entendia o que ele falava, porque ele falava uma língua estrangeira, a língua dele. E ele escrevia muito e também daquele jeito, com frases, aglutinação de palavras. Isso é comum em fala do esquizofrênico, não seria só do Carlos Pertuis. E, ao mesmo tempo, ele tinha perdurava nele esse imaginário religioso místico. E vamos ver como esse imaginário místico cristão vai aparecendo nessa narrativa que Nice da Silveira aprendeu a compreender como pessoal. Então, qual é o complexo pessoal, gente? Vamos lá. Qual é o complexo pessoal? E como Jung diz, a dificuldade de enfrentar a vida, a realidade, faz com que a libido regrida ao seu componente mais fundamental e mais arcaico. E, realmente, a esquizofrenia, a psicose, é uma regressão àquilo que há de mais arcaico. Por quê? Porque é o fundamento da personalidade que está em jogo, que está abalado. Quanto mais o fundamento, a base, aquilo que nos constitui enquanto ser, é o fundamento, não é o eu, que já está ali fazendo os seus arranjos. Então, por isso, na esquizofrenia, as imagens arcaicas, primitivas da psique, que podem ter o nome de arquetípicas, do arquétipo, mas deem o nome que quiserem. Hoje se discute muito se tem arquétipo, se não tem arquétipo. Não interessa o nome que se der. A intuição do Jung, que era uma base que está muito permeada pelo instinto, é instintiva, é da natureza do ser. Isso é arcaico e primitivo, não é controlado, como no sonho. A diferença do sonho é que o eu está lá e depois ele acorda. As pessoas vivem nesse estado, mas não é sonho, porque o eu está presente. É muito curioso, é o eu que está presente, mas, ao mesmo tempo, ele está presente numa realidade que não é esta nossa. Bem, ele é internado. Qual é o complexo pessoal dele? Complexo materno. E Nice da Silveira vai trabalhar isso. Faltou integrar a figura paterna. O pai que vai para o mundo, que trabalha, que tem a regra, que tem o dever. Ele era tomado ainda preso à grande mãe. E isso aparece nos desenhos dele. Quem trabalha com desenhos, não precisa ser de psicóticos, quem trabalha com desenhos de crianças, de adultos, vê como o desenho expressa isso. Então, esse complexo pessoal dele, junto a essa abertura dele, arcaica primitiva, que vai para o cósmico, deu um curto-circuito tremendo, e esse homem estaria definhando num asilo, se não tivesse a chance, a oportunidade de alguém que lhe desse um meio de expressão e o respeitasse naquilo que ele era. E vejam como a consciência é curiosa, e o eu. Falava, escrevia, mas eu não entendia nada. Se ligou aos animais. Tinha 2 cachorros, um morreu, ele ficou muito mal, regrediu, piorou. Aí tinha o sertanejo, e ele se ligou ao sertanejo. Claro, ele gostava de plantas e de animais. Um dia está no livro Imagens do Inconsciente, ele falava do jeito dele. Ia lá, pintava. Depois, no decorrer, depois dos ateliês, ele tinha uma vida bastante livre, porque ele saía e vinha dormir lá no hospital.
cuidava do ateliê de encadernação, é ele que fechava a janela, e quando o monitor tinha esquecido a janela aberta, ele ficou muito bravo. A realidade. Olá. Quando algo era afetivamente forte para ele, como o cão, ele conseguia ter um discurso coerente. Nício da Silveira conta isso. Ele vem um dia e diz, eu quero dinheiro. Para que você quer dinheiro, cara? Eu preciso comprar gás e mercúrio cromo, esparadrapa, porque o sertanejo machucou a pata. Depois voltou a falar. Mas, naquele momento, o que é isso? Quer dizer, está ali. No momento que ele se viu necessitado de ajudar, a sinapse subiu e o complexo do ego apareceu. Depois ele continuou com aquela outra viagem cósmica dele. Algumas imagens. Essa que foi mostrada aqui é o Planetário de Deus. Então, qual que é o percurso narrativo? É o contato. É o contato, é sempre uma questão de contato. Nós estamos contactados, descontatados, é sempre, no fundo, é tudo tecnologia. Minha gente, vocês estão perdendo tempo aqui, é tudo tecnológico. Não precisa, inconsciente, basta fazer contato e tudo dá certo. Qual é o percurso narrativo belíssimo que nós podemos ver, de cara, belíssimo e terrível, belo no sentido de sublime, querida, belo assim, não é? No sentido de sublime. O percurso narrativo dele, que ele vai passar pelo reino. Eu vou mostrar só algumas imagens. No filme, isso fica muito claro. Realmente, quem não viu, pode estar no YouTube. O nosso evento também vai estar no YouTube, TV PUC. O percurso narrativo dele, que ele vai passar pelo reino das mães, que é o mundo matriarcal dele, tanto complexadamente, porque ele tinha um complexo materno, e haverá figuras femininas muito terríveis e assustadoras, que massacram, de alguma forma, ou deixam o homem, eu vou mostrar uma aqui, numa condição de uma criança dependente, porque ele não pode sair da condição de criança. Haverá imagens de travessias e de monstros que estão querendo capturar o herói. Quem é o herói? Segundo Nício da Silveira e Jung. Qual é a travessia? É a consciência. É o nosso percurso da consciência nesta vida, que tenta compreender, inclusive, tudo que vem com essa riqueza que a Luciana nos traz, mas ela está ali, ela sofre, ela chora, ela tem um desafio. O psicótico está todo mergulhado. Ele não consegue discriminar exatamente que ele está triste, que ele tem um desafio, que ele quer alguma... Tudo vem ao rompante. Então, ele fica aterrorizado, ele fica excitado, ele fica tomado por essas emoções sem nome. E lhes dá aquele nome, mas tenta trazer, e por isso o desenho, a pintura, a argila, Jung já mostrava a importância, porque é uma maneira de sair um pouco de dentro, de não ficar agarrado nesse mundo tão arcaico e primitivo, e poder olhar. Isso, por si só, já tem uma função. Jung, em estudos de psicogênese da doença mental, vocês leem Psicogênese da Doença Mental, Jung, seja Jung, Psicogênese da Doença Mental. Ah, sim, eu vou encontrar todas essas imagens. Eu vou encontrar o inconsciente, a alquimia. Não, é um psiquiatra que está mostrando como os complexos aparecem na esquizofrenia e tudo mais.
E mais, e aí sim, ele vai, no último texto dele, Esquizofrenia, de 58, claro que ele vai trazer a importância dos temas mitológicos, mas ele é um psiquiatra que diagnostica 1914, texto de Jung, já escreve sobre o que os hospitais psiquiátricos fazem, e ele diz mais, escuta, se você põe uma pessoa normal dentro de um ambiente pobre, sujo, hostil, depauperado, sem estímulo, como que ela vai ficar? E por que este outro não vai ficar do mesmo jeito? É óbvio. Então, ele já dizia, depois vem a antipsiquiatria, Cooper, Lang, Bateson, Foucault, mas Jung já estava alertando sobre isso. A importância de tratar no ambiente. Por isso, ele disse, quando viu os desenhos da Nise, essa afetividade mostra que o ambiente de vocês deve ser muito bom. Então, qual é o percurso de Pertuis nessa trajetória que ele vai fazer? Só lembrando mais uma coisa que eu ia falar. Sim, ele tinha uma vida, ele saía, ele podia ir para sessões espíritas, frequentava festinhas de carnaval e voltava. E tinha uma característica de andarilho. No filme, o Leon Hirschman mostra muito ele perambulando, ele andando, inquieto, andando. E aí vai do andarilho pelo espaço até o andarilho no espaço cósmico. Tem uma cena no filme também que mostra o ator tirando sementes da lata de lixo. A Nise da Silveira, é atriz, pergunta: o que você está fazendo aqui? E ele aí articula muito bem: sementes são para serem plantadas, não para serem jogadas. Que semente é essa? Ele era muito ligado à natureza. Eu me atrevo a dizer que não é só isso, é óbvio, mas que são as sementes da individuação. Seria a semente do lixo que é resgatada. E essa pessoa fez um percurso de processo de individuação dentro da possibilidade dele, porque foi tratado com dignidade. Ele vai passar, então, pelas rituais também. Tem a cidade, foi mostrado o geometrismo. É considerado que o geometrismo e a abstração, mas aqui é a Nise, porque tem toda a história do que a história, a empatia, o Weringer tem muitas teorias sobre a estética, que a abstração é um recuo. Mas Nise da Silveira vai dizer isso não é uma frieza, é uma proteção. Dentro das linhas geométricas, essa psique está procurando uma maneira intuitiva, sensitiva, de achar uma proteção. Então, ele tem todo esse interesse nas cidades, as estrelas aqui ele junta. Você me ajuda com a hora, Denise? Quando tiver 10 minutos, 15. Ele junta as estrelas junto com a cidade. E rituais, são rituais e rituais. Aparecem temas de rituais. Rituais de travessias, rituais femininos, até surgir Dionísio. Muitos... Aqui vocês podem ver esse retrato em cores, era uma ancestral dele, que ele vinha de uma família francesa. Os pais eram... O pai era francês e tinha um retrato de uma tia muito elegante, e ele ficou desenhando esse retrato. Mostra, sim, a ancestral, mas a força da mulher. E, nesse outro, nós vemos realmente o complexo. Apesar dele dizer o falo solar, ele tinha desenhos do sol com o falo. O desenho é o mito, o delírio clássico do psicótico de Jung, que o sol tem um falo. E ele dizia que do falo do sol, tudo ele poderia fazer muitas coisas, tudo poderia acontecer. Ele tinha um poder, mas aqui não tem poder, porque está num homem apequenado,
com uma mamadeira fálica, e aquele sol tenta chegar, mas realmente a figura dominante. Então, nós vemos a figura da mãe. Ele tinha desenhos de figuras femininas grandes, com um crescente, escrito Deus, minha mãe, e depois Deus, meu pai. Então, o pai fundido à mãe. Isso que Nise vai mostrar que o elemento masculino em Pertuis não estava integrado. Ele estava nesse... E até há uma interpretação que o inconsciente é uma grande mãe, regredido. Tudo isso também é questionável até certo ponto. Mas é teoria, não vem ao caso agora. Então, ele vai... Aqui vai surgir a figura de Dionísio. Vejam só, na figura de Dionísio já começa a aparecer uma figura masculina. Primeiro, Dionísio com as mênades, sexo, fogo, sexo, medo, cheiro de enxofre, sexualidade. Tinha um complexo sexual, sim, um medo dele da própria sexualidade. Aparece o Dionísio maduro, e até aparecerem homens grandes, fortes, mas vocês veem com um pé meio animal, com garras, mas é o deus Mitra, que era um deus solar. Então, esse percurso de procura, e esses deuses solares, aparecem homens com túnicas, homens indo para as estrelas, homens sol, e vai vir até a barca do sol. Se trata de uma experiência de transformação. É uma transformação interna, às vezes ela não atinge a consciência, mas há uma transformação. Daquelas mães dominantes, ele chega à figura solar. E esse Mitra vai se fundir com Cristo. Hirschman, o desafio era aceitar o fragmento, a terapia não acabada, assumir uma visão aberta, explosiva, de identificação com o fascínio do inconsciente, com a aventura da arte, a aventura da loucura. Navegar com tudo isso, aceitar isso como crise e como beleza, navegar entre as estrelas. A experiência de transformação, foi falado aqui da emoção de lidar com o material. A saúde mental está nas suas mãos. É a mão da Nise da Silveira, é a mão que transforma, não é a mão do contato. Vou ler um trechinho antes de finalizar. Porque no começo vocês não ouviram com aquele microfone, agora vocês vão ouvir. Qual é a trama, a dramaturgia desses personagens? Ou qual a experiência partilhada? Aquilo que neles reverbera e nos toca, porque é também nossa experiência. Assim como a psicose é uma experiência, segundo Leng. A câmera do cineasta se voltou para dentro, conduzida pelas imagens filmadas, convidando quem assiste. Entramos, envolvidos. Em Sobre o Renascimento, do Arquétipos Inconsciente Coletivo, Jung aborda o simbolismo da morte e do renascimento, como aparece na filosofia e na religião, mas particularmente na psicologia, que trata da transformação psíquica. Cita alguns modelos de experiência de transformação em dois campos, a transcendência da vida e a transformação individual. Nas transformações individuais entra a possessão, pertencer ao grupo, procedimentos mágicos, técnicas espirituais e outros. No presente contexto, eu quero destacar a participação de um rito, em que testemunhar, fazer parte no ritual, processa uma transformação. Eu acho que Leon Hirschman fez parte de um ritual, ao penetrar nessas imagens. A transformação natural, segundo Jung, é a individuação, que, segundo ele, palavras do Jung, são os processos de transformação que ocorrem em nós, gostemos ou não, saibamos deles ou não. O simbolismo é de morte e renascimento.
Nesse processo, segundo Jung, revela-se o outro interior que é maior do que nós mesmos no sentido de ego. Nós somos tudo isso, não tem uma instância alheia. Surge como uma voz, talvez oferecendo resposta a uma pergunta feita. Voz não entendida literalmente como na psicose, mas como um diálogo de parceria. A resposta para o alquimista pode aparecer na ação do outro, como um evento externo, mas se trata da própria transformação interior. Nossos personagens, o cineasta, iniciado pela psiquiatra, testemunha e explorador ao mesmo tempo, entrou no rito de desvendamento de imagens visionárias, imagens visionárias do oficiante, o louco. Qual transformação operou-se no limiar da transição entre a vida e a morte? A Barca do Sol foi o último desenho de Carlos Pertuis. Depois dele, ele teve dois, uma barca com cruzes e com uma ave voando, e 3 dias depois, um barco chegando no porto vazio. Ele faleceu 1 mês depois. Façamos nossas perguntas. Pode apagar. Apaga. Eu já pude ver alguns questionamentos sobre o trabalho da Nise, se ela estava tratando ou apenas estudando. E eu queria entender um pouquinho a dimensão do que poderia ser considerado um tratamento para o psicótico dentro do trabalho que ela fez, né? Por exemplo, nesse caso. Não sei se já ouviu esse questionamento. Como que a gente argumenta isso? Eu acho que seria bom alguém que trabalha como Arnaldo, que trabalhou com psicose, acho que ele poderia também complementar essa resposta. Isso vem de um menosprezo. Tanto que Nise da Silveira, quando eles põem ela naquele ateliê e chama ateliê de terapia ocupacional, ela detestava esse termo, terapia ocupacional. Mas, muito espertamente, ela disse, vocês querem terapia ocupacional? Eu fico no ateliê de terapia ocupacional. Porque não é só porque ela se negou a dar eletrochoque ao paciente, é porque ela era uma pessoa que tinha sido presa e tinha as autoridades do hospital tal, que queriam ela um pouco mais afastada, então dá para ela. Ela fica com os louquinhos lá, diverte eles e tudo. É realmente um trabalho de terapia no sentido que tem que ser um psiquiatra que conhece o que está fazendo, de reconexão, de trazer essa pessoa à realidade. Dentro da terapia ocupacional, que se chamava, entre aspas, tinha irem pintar, conversar. Imagina uma pessoa isolada, totalmente, que começa a fazer conexões afetivas e que ela começa a compreender, não a compreender,
mas acompanhar e junto com alguém que certamente lhe dá algumas, não um direcionamento, mas olha o que você está fazendo, o que é isso, essa pessoa, aquilo que ela é totalmente tomada, tanto assim que alguns deles, entre aspas, se curaram, conseguiram sair, conseguiram se curar. E o Jung próprio aplicava em Burgos, junto com Bleuler, esse trabalho de explicação. Ele dizia, aqueles pacientes doentes que são inteligentes e que têm uma capacidade de compreensão, eu vou lhes explicar e falar bastante do que está acontecendo com eles e favorecer pinturas, argila e tudo mais, porque é uma maneira também de se vincular a um objeto. Quando eu tenho uma tela e eu pinto e eu pego as tintas, eu estou me vinculando. E, ao mesmo tempo, se necessitar, hoje em dia, teria alguma medicação. Mas este processo, certamente, não era ocupacional. Era um processo terapêutico. Alguns deles eram crônicos, não iam sair, mas tinham uma vida muito mais, enfim, melhor e com o mínimo de contato que podiam ter. E alguns deles, nesse processamento de estar olhando, de ter alguém que os encaminhasse. Claro que Jung, na terapia, ele falava mais com o paciente. Eu não sei quanto a doutora Nise, lá no ateliê, mas, pelo que eu tenho ideia, ela, quando estava perto deles, ela falava do que eles estavam fazendo. E ela acompanhava aquilo e entendia. É uma forma daquilo voltar psiquicamente. Aquela psique que está desgarrada, ela tem um referencial. Ela tem uma alteridade, alguém que reflete aquilo que ela não consegue refletir, porque está totalmente mergulhada. Num desses momentos também é anedótico, que ela levava eles e o Carlos para pintar uma árvore assim, e aí ele começou a desenhar navios. Ele disse, mas onde você está vendo navios, Carlos? Ela, ora, navios entre as estrelas. Pronto, fique. Mas acho que é terapêutico, sim. Então, olha, muito obrigada a vocês. Nós vamos ter um sorteio agora. Acabou o nosso tempo. Nós temos um tempo aqui na PUC também. Então, queremos ter a oportunidade de fazer o sorteio. Obrigada a vocês. Quem quiser falar comigo, eu estou por aqui, tá? Lembrando que as inscrições para o mestrado e doutorado estão abertas e se encerram dia 25 de outubro.